Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Aqui nesse canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Lucas Ginato, sou acadêmico de agronomia aqui na UFPR e hoje eu trago para vocês este vídeo sobre a aplicação da equação de Darcy em condições de campo, né? Bom, o que a gente vai discutir? A grosso modo, eu vou trazer para vocês um exemplo prático de como utilizar, né, a equação de Darcy a campo, ou seja, neste caso, com o uso de tensiômetros. Bom, o movimento da água no solo, só para dar uma ambientada, ele ocorre devido à diferença de potencial que ocorre no perfil do solo. Isso já sabemos das unidades anteriores, né? Então, quando os potenciais são iguais, ocorre o equilíbrio e não há movimento da água no solo. Já quando os potenciais são diferentes no perfil do solo, existe um desequilíbrio, então, naturalmente, ocorre o movimento da água dentro do solo. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Bom, essa daqui é a equação, né, de Darcy e Buckingham, que nada mais é do que o fluxo, que vai ser o Q ali, que é igual a menos a constante hidráulica, que vai ser a constante de condutividade hidráulica, vezes o gradiente do potencial, né? Que seria a força propulsora desse movimento da água dentro do solo. Tendo em mente mais ou menos como o movimento funciona e em mãos esta fórmula de Darcy, a gente pode conseguir resolver esse exemplo prático aqui, como se dois tensiômetros fossem instalados a campo mesmo. Temos a figura ao lado ali, né? Então foram instalados aqui um tensiômetro A, um tensiômetro B, de uma coluna de solo horizontal. Então a gente está trabalhando uma coluna de solo horizontal, não é mais o vertical, né? Então, o que a gente deseja? Deseja determinar o fluxo, né, que seria o fluxo Q, de água entre A e B, levando em consideração a umidade do solo saturado igual a 0,55 centímetros por centímetro cúbico. Bom, aqui eu elenquei alguns passos, né, que a gente pode seguir para conseguir resolver esse problema. Primeiramente, a gente vai fazer o cálculo do potencial matricial que existe ali. Depois a gente vai determinar o potencial hidráulico entre os dois pontos, através de um referencial, né? Por terceiro, a gente vai, dentro da curva característica, a gente vai encontrar os valores de umidade nos pontos A e B, porque o ponto de umidade de solo saturado a gente já obtém do exercício. Se a gente não tivesse, eu vou comentar lá na frente também, esses valores certinho, a gente poderia usar até a equação de Van Genuchten para poder encontrar dentro dessa curva característica os valores que a gente necessita. O quarto passo ali, então, vai ser o cálculo para encontrar os valores da condutividade hidráulica, né? Não saturada, nesse caso. E, por fim, a gente vai conseguir determinar o fluxo médio entre os dois tensiômetros ali, né? Então a gente vai iniciar esses cálculos aqui com o potencial matricial, né? A fórmula nada mais é do que essa formulazinha aqui, né? São iguais para os dois pontos, obviamente. Menos 16,6 vezes H mais H1 mais H2. No caso desse H aqui, é essa distância aqui, essa alturinha aqui, mesmo que esse. Esse H1 aqui vai ser esta altura do solo até essa basezinha. E esse H2 é a profundidade do solo, a profundidade que o tensiômetro está dentro do solo aqui. Nesse caso, os dois estão na mesma profundidade, né, igual a 30. Bom, fazendo os cálculos aqui, né, a gente encontrou que no ponto A o potencial matricial aqui é de menos 212 centímetros. E no B, menos 333. Então, isso aqui é mais negativo. Bom, então agora vamos
a segunda parte dos cálculos, que seria a determinação do potencial hidráulico nos pontos. Para isso, então, a gente adotou como referência a linha que une esses dois pontos no marco zero, que seria esta linha aqui. Ó. Como é zero, o potencial hidráulico vai ser o mesmo potencial matricial, certo? No terceiro passo, a gente tem do exercício a curva característica, então a gente pode encontrar os valores, né, da umidade nos pontos ali. No caso, esse valor aqui a gente já obtém do exercício, que foi conseguido em laboratório, e esses dois aqui a gente consegue estimar. Também tem a equação de Van Genuchten, que eu já comentei também. Mas aqui, basicamente, aqui, o nosso potencial A e o potencial B. Podemos dizer que o potencial A tem aqui 0,5, aqui, que seria exatamente isso aqui. E o potencial B em 0,4, ou seja, com menos água, né? Então, vai daqui para cá, basicamente, a água. Vamos em frente. Então, chegamos ao cálculo para encontrar os valores de condutividade hidráulica não saturada, que a gente vai aplicar as equações exponenciais, que seria ali a condutividade hidráulica não saturada, igual a 4,91. Esse número vem lá do experimento que Darcy fez lá atrás, vezes o E elevado a 16,8 vezes a umidade menos a umidade saturada, né? A umidade que a gente tem menos a saturada. Como a gente encontrou lá a umidade no ponto A, através da curva característica, a gente, fazendo esses cálculos aqui, chega a 2,12 centímetros dia. Para B, colocando 0,45 da curva característica, a gente encontra 0,91 centímetros dia. Então, a gente vai fazer uma média entre esses dois valores aqui e chegar a um K médio, né, de 1,51 centímetros dia. E, por fim, a gente consegue determinar o fluxo médio, né, através da equação de Darcy-Buckingham entre os dois tensiômetros. Nesse caso, eu estou usando a mesma equação, porém, nesse exemplo, eu estou usando o fluxo médio, né? Porque eu quero encontrar o médio entre os dois ali. Então, vai ser a mesma coisa. O Q, que é igual ao menos K vezes o gradiente, e daí, nesse caso, eu vou dividir por essa distância L aqui, né? Para dar um pouco para cada lado aí, ficar na medida. Então, eu pego os valores que eu já tinha encontrado anteriormente, coloco na fórmula, basicamente, e acho que o Q médio é igual a 0,91 centímetros dia. Então, esse é um exemplo prático, né, do que a gente pode, de como a gente pode usar a fórmula de Darcy para usar no dia a dia, né, na prática mesmo, no campo. E basicamente é isso. Nos contate a plataforma Moretti, né, através da plataforma Moretti. E eu agradeço demais a todos vocês que me acompanharam até aqui. E um grande abraço.